Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 4 sobre camadas, tá? No curso de Photoshop. Hoje a gente vai falar sobre máscara, sobreposição e mesclagem, que são coisas bem importantes aqui para a gente poder trabalhar, principalmente a parte de máscara, que você vai acabar usando muito nos seus designs e nas suas manipulações, tá? Eu separei aqui vários exemplos, eu vou começar aqui mostrando para vocês mais sobre a máscara, tá? Então, primeira coisa, vou dar um tab, né? Eu coloquei aqui do lado a layer de camadas bem destacada para a gente poder trabalhar com ela de uma maneira mais simplificada. Aqui eu coloquei várias pranchetas com exercícios que eu vou mostrar para vocês e fiquem atentos, não se percam, tá? Sempre que eu estou selecionado aqui é bom vocês prestarem atenção. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a máscara, né? O que é uma máscara em si? No design, quando você diz que vai mascarar um objeto, uma foto, um vídeo, é basicamente esconder, né, algum elemento que você quer daquele vídeo. Você esconde ele e ele vai mostrar o que está atrás dele, tá? Eu coloquei uma imagem de um pato e também um fundo azul para eu poder mostrar isso para vocês melhor. Vamos supor que eu quero apenas o patinho aqui, eu quero tirar esse fundo branco dele, quero deixar ele no fundo azul. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso usando as máscaras de camada, tá? As máscaras de camada é ativada aqui. Se eu apertar nesse botãozinho aqui embaixo, ele vai ativar a máscara de camada na layer do patinho. E agora aqui na máscara de camada ela funciona da seguinte forma. O branco, ele mostra. Tudo que for branco, ele mostra, tá vendo aqui? Ele está full branco, então ele está mostrando tudo. Se por acaso eu puxar o meu pincel e o meu pincel eu colocar preto e começar a pintar, ele vai começar a esconder onde eu estou pintando, tá vendo? O preto ele esconde e o branco ele mostra, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar aqui. Vou voltar também da criação de camada, de criação de máscara, porque tem uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Antes mesmo de você criar a máscara de camada, você já consegue selecionar exatamente aonde você quer esconder. Então, para selecionar, como a gente aprendeu, eu vou usar as ferramentas de seleção. Eu tenho várias, tenho a caneta, tenho um laço, mas aqui eu gosto de usar muito a varinha mágica para esses fundos liso, branco, porque é bem rápido. Vou usar a varinha mágica, selecionar o fundo branco e OK. Tá, agora se eu adicionar a máscara de camada, vai sumir na verdade o meu patinho, né? E não é isso que eu quero. Isso aconteceu por quê? Porque o que está selecionado é o fundo branco. Eu preciso reverter essa seleção para selecionar o pato e não o fundo. Então, eu vou dar um Ctrl Shift I. E nisso, ele reverteu a seleção e agora está selecionado o patinho. Se eu der aqui uma máscara de camada, o fundo branco vai sumir, certo? Outra coisa sobre aqui é a máscara, né? Como ela funciona. Quando você acaba de criar a máscara, ela vem linkada na layer. Se por acaso você tirar esse link, a máscara ela vai ficar fixa. E você consegue mover, por exemplo, apenas a máscara se você quiser, dar um Ctrl T. Ou então apenas mover, você consegue... Tá vendo que a máscara ela está salva ali. Se eu mover ela, ela move fora da layer. Dá um Ctrl Z. E se eu mover a layer, é a mesma coisa, ele move fora da máscara, tá? Então, se por acaso você quiser criar uma máscara e deixar ela fixa, você vai desmarcar aqui o cadeadinho. Eu sempre deixo ativado porque, para esse exemplo aqui, é melhor que ele esteja ativado, porque agora eu consigo aumentar aqui o tamanho do nosso patinho junto com a máscara, tá? Os dois ao mesmo tempo. E assim você cria uma máscara. Ela serve basicamente para isso, para esconder algo da tela. Onde eu posso usar a minha máscara? Você pode usar cortando pessoas de imagem, recortando logos, recortando letreiros, o que quer que seja que você quer tirar o fundo, você quer tirar algum elemento do cenário, você vai usar a máscara para esconder. Vamos aqui para outro exemplo, que é usando a sobreposição mais máscara. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que é a sobreposição. A sobreposição é quando um elemento ele fica dentro de outro elemento. Por exemplo aqui, esse carinha azul aqui, do fundo azul. Eu quero que ele fique dentro dessa imagem do patinho aqui branco. Deixa eu pintar esse fundo, pra gente não confundir. Vou adicionar aqui uma cor sólida cor sólida, só pra gente poder destacar melhor os nossos elementos, tá? Então eu quero colocar essa imagem dentro dessa. Eu posso simplesmente colocar assim? Posso, mas aí se caso eu mover ela pro lado, ela vai sair. Então a melhor maneira de eu fazer isso é colocando uma sobreposição, que é segurando o botão Alt e clicando entre uma camada e a outra. Lembrando, as duas devem estar uma em cima da outra aqui na ordem de camadas, tá?
segurando o Alt e clicando aqui entre uma e outra quando aparecer esse quadradinho. Pronto, agora eu inseri esse carinha azul dentro do pato. Deu até pra ver que ele sumiu, porque ele está aqui, ó. Se eu der um Ctrl T nele... Opa. Aqui, ele está aqui. E ele só aparece dentro da imagem do patinho. Está vendo? Então eu posso só aqui redimensionar se eu quiser. Isso daqui dá pra fazer com qualquer imagem, qualquer elemento, PNG e etc, tá? E agora eu também quero usar a máscara nessa sobreposição. Eu quero tirar esse fundo azul e quero deixar só o carinha. Como eu posso fazer? Da mesma forma que eu fiz a máscara lá em cima. Eu vou selecionar o fundo azul. Nesse caso, você também pode selecionar o carinha branco, né? Mas é mais difícil porque ele tem mais cores. É mais fácil selecionar o fundo azul, dar um Ctrl Shift I, que vai reverter a seleção para o carinha. E aí sim você ativa aqui a máscara e pronto. Só. Agora você tem o carinha dentro do patinho, está com sobreposição e máscara ao mesmo tempo. Então eu consigo fazer isso aqui, por exemplo. Deixar um junto com o outro. Viu só? Bacana. Consegue fazer com várias imagens, como eu falei. E agora a gente vai para a terceira etapa, que é a mesclagem. O que é a mesclagem? Ela meio que mistura a imagem que você escolheu junto com tudo que está abaixo dela, tá? Como eu posso fazer isso? Por exemplo, eu tenho aqui uma textura de uma malha e tenho um texto, blend. Nesse texto eu consigo mesclar ele para que ele fique bem misturado com o que está abaixo dele, tá? Eu posso fazer isso por essa opção aqui, ó, onde está escrito normal. Isso daqui é toda a mesclagem que você consegue fazer. Clica aqui em qualquer um desses. Você pode tanto passar com o mouse e vendo as opções, quanto você pode clicar e apertar com a setinha para baixo. Eu prefiro assim, que eu vou vendo uma por uma. Isso aqui você só vai conseguir ver na prática passando um por um, tá? Então eu sempre recomendo passar um por um, ver qual que funcionou melhor para o que você quer fazer. Para mim aqui eu acho que esse sobrepor foi o que funcionou melhor. Viu só? Ele mesclou junto com o fundo e agora parece que esse blend está escrito na textura, né? Claro que eu posso ainda fazer um trabalho de 3D, modular um pouco melhor, mas o intuito da mesclagem é esse. Aqui também um exemplo no fundo de madeira. Vou usar o mesmo sobrepor. Ele fica bacaninho, ó. Se eu quiser tirar a opacidade dele um pouco mais, eu consigo. Tá vendo? E o que é esse preencher aqui, né? Esse preenchimento aqui, ele funciona como se fosse opacidade. De primeiro modo, sim, mas ele você vai aprender mais pra frente porque ele serve, porque ele tem muito utilidade quando você começa a colocar efeitos aqui nas camadas, tá? Isso a gente vai aprender nas próximas aulas, como inserir efeitos na camada. Então, por enquanto aqui a gente aprendeu sobre mesclagem, sobreposição e máscara. Agora a gente vai ver um exemplo aqui de como usar os três ao mesmo tempo. Na verdade, primeiro vamos usar a mesclagem. Opa, escrevi errado aqui agora que eu vi. Mesclagem. Mesclagem com sobreposição, tá? Outro exemplo aqui. Eu fiz essa imagem basicamente usando essas duas. E a maneira que eu fiz foi o seguinte. Presta atenção aqui nas camadas, do lado direito. Eu vou ocultar aqui o que eu já fiz. Vou duplicar essa imagem, segurando Alt, e duplicar essa daqui também. Coloquei aqui uma. Eu vou posicionar essa daqui em cima dela. Bem em cima aqui onde é que eu quero, basicamente. Tá? Aqui nas camadas eu também vou posicionar ela em cima dessa imagem que eu quero. Vou arrastar essas duas para cima. Vou arrastar elas para cima. E agora eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, vou ativar a sobreposição da imagem de cima na imagem de baixo, que eu quero. E só ficou quadradinha. Se eu ocultar ela aqui, ó, a imagem de baixo está ali. E agora eu vou aplicar a mesclagem. Vou passando aqui para ver qual é a melhor. Essa também é um bom... Fica bom também, olha. Aqui você consegue ver melhor como funciona cada um dos exemplos, né? Como cada um se comporta em relação à cor, à luz, porque cada um desses exemplos de mesclagem funciona de uma forma, tá? Esses exemplos de mesclagem tem vários softwares, tanto de vídeo quanto de imagem, e é bem importante você aprender sobre eles. Eu sempre vou passando um por um, eu não costumo usar, por exemplo, quando eu sei exatamente quando usar um, porque eu sempre gosto de olhar, porque às vezes um fica melhor, outro fica melhor. Então, sempre verifique todos. Eu gostei desse divisão aqui, né? Eu vou deixar ele um pouquinho... Eu posso abaixar a opacidade dele. Vai ficar um pouquinho mais escuro. E pronto. A gente tem aqui a imagem mesclada, né? Dessas duas, que você pode fazer de várias maneiras. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo com os três ao mesmo tempo, tá? Uma imagem de exemplo aqui. Como eu posso usar a mesclagem, a sobreposição e a máscara ao mesmo tempo para fazer essa imagem aqui, tá? Alguns exemplos que a gente consegue fazer são essas.
Olha, essa daqui é muito bacana. Ele recortou, né? Pegou uma foto aqui de Paris, recortou. Ele fez aqui, deve ter feito o shape em cima do celular, colou e usou, claro, uma mesclagem de cor. Tem todo um trabalho além disso, tá? Eu tô mostrando aqui essas 3 opções, mas numa questão de manipulação, seu trabalho vai muito além de só isso. Nesse caso, eu vou tentar replicar essa daqui, né? Como eu posso replicar essa imagem aqui em cima? Eu tenho aqui o mar e tenho aqui a estrada. Não vai ficar igual, tá? Porque essa imagem aqui não foi eu que fiz. Eu não sei exatamente a imagem que ele usou, mas vou tentar com essas aqui. Primeira coisa, eu vou fazer uma seleção aqui na minha estrada. Estou aqui selecionado na imagem que eu quero. Vou fazer com a caneta, porque eu preciso de uma boa precisão. Vou colocar demarcador. Não estou criando uma forma. Vou fazer aqui de uma maneira bem simplificada. Vou estender para cá, usando a caneta e sempre voltando e retirando a ponta, né? É como a caneta, ela funciona como se fosse uma agulha, né? Um kit de costura. Você sempre tem que voltar e tirar a ponta que ficou sobrando, né? Vou passar aqui, não vai ficar perfeito, mas eu já vou ter uma boa ideia de... Aqui agora eu posso passar por trás, já que eu vou fazer a questão de sobreposição. Vou ativar a seleção. Beleza, seleção ativada. Vou posicionar... Epa. Calma aí, antes de ativar a seleção, eu vou posicionar aqui o meu mar azul. Meu mar azul. Esse mar aqui, né? Calma. Isso. Pronto, posicionei o mar. Vou voltar aqui e selecionar a caneta. E vou ativar a seleção. Ativada a seleção, eu volto na camada do mar azul e aplico a máscara de camada. Voilá, ela está em cima aqui. Próximo passo, vou ativar a sobreposição. Já ativei a máscara. Agora a sobreposição. Colocar o mar em cima da imagem de trás. Pronto. E agora eu vou ativar, né? Selecionar aqui a imagem. E ativar uma das mesclagens. Vou passando aqui uma por uma para ver qual que fica melhor. Temos várias opções. Não. Olha, essa daqui ficou bacana. Sobrepor. Sobrepor funciona muito bem, né? Para esses exemplos aqui de... É realmente sobrepondo o que eu estou fazendo. Outro que funciona muito bem também, que eu uso para várias coisas, é a luz indireta. Ela acaba funcionando muito bem. Mas acho que nesse caso aqui o sobrepor se saiu melhor. Acho que foi basicamente isso que ele usou para fazer essa imagem de baixo. Só que nesse caso aqui ele usou outro mar, né? E aqui agora a gente tem uma questão de iluminação que a gente pode mexer, né? Mas como eu falei, aqui eu estou mexendo com máscara, sobreposição e mesclagem apenas. E usando esses conceitos, você consegue criar outras imagens como essas aqui, usando a questão de manipulação. Acho que nesse daqui ele tirou uma foto do celular, né? Ele já tinha essa foto aqui da estrada. Ele só recortou, né? Deve ter recortado dentro do celular também, colou aqui. E aí ficou dessa maneira, deve ter feito alguns ajustes aqui e ali. Mas é uma brincadeira muito bacana de se fazer com manipulação e mesclagem. É uma coisa que você pode usar muito porque você consegue misturar uma imagem com outra, né? Misturar ali a ambientação e as cores, tá? São essas funções que eu queria trazer para vocês hoje, né? Espero que vocês aprendam, pratiquem, baixem também algumas imagens, testem com outras. Você pode fazer com mockups, colocar, por exemplo, um desenho, uma camisa. Isso funciona muito bem também. E eu recomendo que vocês treinem, porque isso daqui é muito útil, tá?